seja muito bem-vindo ao canal TechCode. E nessa videoaula nós aprenderemos a fazer um sistema de login para a web com HTML, CSS, PHP orientado a objetos e o MySQL utilizando PDO. Para fazer esse sistema, você precisará ter conhecimentos básicos de HTML, conhecimentos básicos de CSS, MySQL e também PHP. É claro que eu vou ensinar tudo o que eu estiver fazendo aqui, todos os comandos, eu vou explicando o que serve cada um, o porquê de eu estar fazendo aquele comando, então eu vou explicando passo a passo. Serão 5 videoaulas no total, sendo que as 2 primeiras videoaulas serão apenas o design, apenas o front-end, então como fazer essa tela para entrar, né, a tela de login, e a tela de cadastro. Então a primeira aula e a segunda aula. A partir da terceira aula, nós começaremos a ver a parte back-end, que seria o MySQL e o PHP juntos com o HTML e CSS. Então, antes de colocarmos a mão na massa, vamos ver como é que ficou o nosso projeto. Como é que vai ficar o nosso projeto. Então, essa é a tela de login para acessar o sistema. Então, ela não vai conseguir acessar o sistema se ela não tiver um login. Eu já vou mostrar aqui o banco de dados que nós vamos criar a partir da terceira aula. Então, você pode ver que ele está vazio, temos uma tabela chamada usuários, que por enquanto não tem nenhum usuário cadastrado. Então, se eu tentar acessar aqui, preencha todos os campos, então esse sistema vai prevenir todos os tipos de erros possíveis, tá? Se eu tentar colocar aqui o e-mail, um e-mail que não existe, que não está cadastrado, e acessar, ele fala e-mail ou senha estão incorretos, já que ele não foi encontrado no banco de dados. Então, para fazer o cadastro, a pessoa vai clicar nesse link, ainda não é inscrito, cadastre-se, e vai preencher os dados. Eu vou preencher aqui aleatoriamente, Maria, um telefone qualquer, e um e-mail, maria@gmail.com. Uma senha, e vou clicar em cadastrar. Então, ele já apareceu aqui, cadastrado com sucesso, faça login para acessar. Voltando agora aqui para o banco de dados e atualizando, olha só, já apareceu aqui, cadastrado, certinho, e a senha criptografada também. Então, agora, se eu voltar aqui para a tela de login, eu vou conseguir entrar. Então, eu vou colocar aqui maria@gmail.com e a senha que eu coloquei agora há pouco. Acessar, ele entra aqui numa área privada, onde somente as pessoas que têm o seu cadastro que acessam essa área. Então, se você não tiver entrado através do login, colocado lá o login e a senha, você não tem acesso a essa área. E nós veremos como fazer isso através de sessões. Então, a gente abre uma sessão, cria lá um ID, eu vou estar mostrando certinho como é que faz. E no final da aula, eu ainda vou acrescentar um detalhe que eu não coloquei aqui, que é um botão para sair. Então, quando a pessoa clicar nessa área privada aqui, ela clicar em sair, então vai sair da sessão e ela não vai conseguir entrar caso ela não coloque o login e a senha. Então, ela só entra novamente com o login e a senha, colocando segurança também no nosso site. Então é isso, e vamos começar a colocar a mão na massa. Abra aí o seu Sublime Text ou o editor de texto da sua preferência. No meu caso, eu estou utilizando o Sublime. E eu vou abrir aqui um novo arquivo. Já vou salvar ele. Dentro aqui da área do servidor, na pasta champ, htdocs, eu já criei aqui uma pasta chamada tela de login. E nós vamos salvar aqui.
eu vou chamar de index.php. Vamos começar criando a estrutura básica do HTML. Então, a tag HTML, depois a área head e a área body. Já vamos colocar aqui que o nosso site vai estar em português, então é Leng PT BR. Vamos colocar os caracteres brasileiros, então que é o Meta Charset UTF-8, para não ter nenhum erro de acentuação. Vamos colocar um título, que eu vou chamar de Projeto Login. E vamos colocar o link para uma página que será apenas de CSS. A tag link, e vamos colocar o endereço. Nesse caso, esse type não precisa mais, na versão do HTML5. E aqui nós colocaremos o endereço. Então, eu vou chamar de estilo.css. E já vamos criar esse arquivo, né? Então, novo file, salvar como. Vou criar uma pasta somente de CSS. Vamos chamar aqui de estilo.css. Aqui nós colocaremos toda a formatação, propriedades e etc. Vamos começar criando um formulário, já que nós teremos que enviar o e-mail e a senha. Esse formulário terá o método post, já que nós estamos enviando senha, então é mais seguro utilizar o post do que o get. E o action, vamos colocar aqui numa pasta, que é aonde nós faremos o processamento dessas informações. Vamos pegar elas que forem enviadas e enviar para o banco de dados e fazer todo o processamento. Então, eu vou chamar de processa.php. Eu já vou criar esse arquivo chamado processa.php e salvar. Deixa ele aqui e depois, na terceira aula, nós começaremos a ver ele. Então, vamos criar os inputs. Nós precisamos de 3 inputs. Um para o login, um para a senha e um para o botão para enviar os dados. Vamos colocar os types. O primeiro será do type email. O segundo será do type password. E o terceiro, submit, que é o botão. E já vamos abrir o servidor para acompanhar como é que está ficando esse formulário. Já temos os 3 inputs. Vamos para o CSS e vamos formatar esses inputs. Eu já vou colocar eles aqui um embaixo do outro. Para isso, nós utilizamos o display block, já que por padrão, todos os inputs eles vêm com display inline, ou seja, vai ficar um do lado do outro. Se nós alterarmos isso para block, ficará um embaixo do outro. Então, veja só, já ficou um embaixo do outro. Vamos colocar aqui também um placeholder, que eu vou chamar aqui de usuário. E senha. E o botão, vamos colocar um nome também. Vamos colocar acessar. Agora vamos criar um link.
Então, eu vou chamar aqui, ainda não é inscrito, cadastre-se. E eu vou colocar um strong para ficar negrito. E também o título do formulário, que eu vou colocar um H1 escrito entrar. Agora vamos no CSS, que eu vou colocar um fundo no formulário. Então eu vou colocar um background color, só para visualizar o fundo. Então você vê que essa área vermelha, que é a do formulário, não incluiu o título. Então, para resolver isso, eu vou criar mais uma div. Então, aqui antes do título, vamos criar uma div, que é somente para centralizar. Então, ela começa aqui e termina embaixo do formulário. Eu vou dar um ID chamado corpo do formulário, que vai incluir tudo isso daqui. Então, eu vou colocar agora um background color. E agora inclui o título também. Deixa eu setar aqui os valores que vêm por padrão, só para não atrapalhar a gente. Então, vou colocar um margem 0 e o padding 0. Agora, vamos colocar uma largura para essa div. Eu vou colocar 420 pixels. E vou centralizar com margem. Então, 150 pixels em cima e embaixo e automático dos lados. Então, 150 em cima, automático do lado, 0 embaixo e automático do outro. Dessa forma, foi centralizado. Vamos comentar esse background, porque ele foi somente para a gente visualizar onde que ele estava. Vamos formatar os inputs. Então, vamos colocar uma altura de 55 pixels e 400 pixels de largura. Vamos colocar também um margem entre os inputs de 10 pixels. Então, já ficou bem melhor. Vamos colocar a borda. Então, vou colocar aqui a borda arredondada, border radius, 30 pixels de arredondamento. E uma borda de 1 pixel sólida e da cor preta. Vamos colocar um padding, porque está muito grudado aqui o placeholder. Vamos alterar primeiramente o tamanho da letra para 16 pontos e depois colocar o padding de 10 pixels em cima e embaixo e 20 pixels na direita e na esquerda. Então agora ficou bem melhor. Já vamos colocar o fundo. Então vamos aqui no body. Vamos colocar um background image. E colocamos a URL, aí você escolhe a imagem que você quiser. Nesse momento eu escolhi uma imagem que está dentro da pasta imagens, o nome fundo3.jpg. Depois eu vou alterar essa imagem, por enquanto eu vou deixar essa. Não funcionou porque nós estamos dentro da pasta CSS, então nós temos que sair primeiro da página, da pasta, e depois entrar na pasta imagens. Agora sim. Só vou alterar aqui a posição da imagem com o background position
Então, eu vou colocar 50% e 70% para ficar mais no meio. Aí você posiciona onde você achar melhor. Eu vou alterar aqui a cor padrão das letras. Vou colocar branca, color white. E também a fonte Family Arial. Vamos formatar aqui o H1, que vai ter um Text Align Center, para alinhar ao centro, e um padding de 20 pixels. Agora vamos formatar o link. Então, a tag A, ela vai receber a cor branca. Vamos tirar o underline, que vem por padrão. E vamos fazer ele aparecer apenas quando nós passarmos o mouse. Então, é o A, over. Então, quando a gente passar o mouse, vai reaparecer novamente o underline. E vamos centralizar. Então, vamos colocar Text Align Center. Nesse caso, não vai funcionar. Quer ver, ó, viu? Ele não funciona. Por quê? Porque, por padrão, ele é um display inline, né? Então, nós vamos colocar um display block. E agora funcionou. Bom, eu vou parar por aqui, senão a aula vai ficar muito comprida. Então, na próxima aula, nós vamos continuar essa parte visual, vamos finalizar essa parte visual. E a partir da terceira aula, nós começaremos a implementar o PHP e o MySQL. Então, nós nos vemos na próxima aula. Até mais!